Durante séculos, essa ilha foi vista apenas como gelo, silêncio e isolamento, mas hoje ela se tornou uma das peças mais disputadas do planeta. O que parecia distante e irrelevante passou a concentrar interesses militares, econômicos e estratégicos de escala global. Existe um território de rochas com bilhões de anos, recursos essenciais para a tecnologia moderna e rotas marítimas emergentes se cruzem no mesmo espaço. Um lugar que até pouco tempo atrás quase não aparecia no noticiário internacional, e agora está no centro das decisões das maiores potências do mundo. Se essa região for explorada, cadeias globais de tecnologia podem mudar. Se for ignorada, dependências perigosas permanecem. E se o gelo continuar recuando no ritmo atual, o equilíbrio geopolítico do século XXI pode ser redesenhado a partir dali. Como uma ilha aparentemente periférica entrou no radar das grandes potências? Porque sua história política e militar é muito mais profunda do que parece. E o que existe sob o gelo capaz de transformar esse território em um dos ativos mais estratégicos do mundo? Antes de responder a tudo isso, é preciso voltar na história. A história da Groenlândia começa muito antes de qualquer disputa moderna. A ilha foi colonizada por Vikings no século X e ao longo dos séculos passou a integrar o reino da Dinamarca. Em 1814, após o Tratado de Kiel, a Groenlândia foi oficialmente incorporada ao território dinamarquês, permanecendo por muito tempo como uma colônia distante com pouca autonomia política e forte dependência econômica de Copenhague, capital da Dinamarca. Durante esse período, sua relevância internacional era limitada, associada quase exclusivamente à exploração pesqueira e à sua posição remota no Ártico. Esse cenário começou a mudar de forma decisiva durante a Segunda Guerra Mundial. Com a ocupação da Dinamarca pela Alemanha, os Estados Unidos passaram a assumir a defesa da Groenlândia, instalando bases militares e infraestrutura estratégica para proteger as rotas do Atlântico Norte. Essa presença norte-americana não foi episódica. Ela criou alicerces de uma relação militar duradoura que transformou a ilha em um polo-chave da segurança ocidental ainda no contexto da Guerra Fria. Nas décadas seguintes, a Groenlândia passou por mudanças políticas internas importantes. Em 1979, a Dinamarca concedeu o regime de autogoverno, ampliando a autonomia administrativa local. Esse processo avançou em 2009, quando a ilha conquistou o status de território autônomo, passando a controlar diretamente seus recursos naturais. A Dinamarca manteve responsabilidades em defesa e política externa, mas a gestão do subsolo e das riquezas geológicas passou a ser uma prerrogativa groenlandesa, alterando profundamente o peso estratégico do território. É nesse ponto que a Groenlândia deixa de ser apenas um espaço geográfico remoto e passa a ser vista como um ativo geopolítico. Para os Estados Unidos, a ilha fazia parte do seu radar estratégico desde a compra do Alasca no século XIX. Em 1946, Washington chegou a fazer uma oferta formal de 100 milhões de dólares em ouro para adquirir toda a Groenlândia, proposta que foi recusada pela Dinamarca. Décadas depois, em 2019, o tema voltou ao debate público, revelando que o interesse norte-americano nunca deixou de existir, apenas mudou de forma. Mas a autonomia política e presença militar não explicam sozinhos a crescente cobiça internacional. Para entender por que a Groenlândia se tornou tão valiosa no século XXI, é preciso olhar abaixo da superfície, para a base geológica que sustenta a ilha e para os recursos que permanecem ocultos sob o gelo há bilhões de anos. O que exatamente existe sob essa camada congelada que desperta tanto interesse global? A Groenlândia repousa sobre uma das estruturas geológicas mais antigas do planeta, um cráton. Trata-se de um terreno extremamente estável, formado por rochas que preservam idades entre 3 a 3,8 bilhões de anos. Essa estabilidade geológica permite a conservação de depósitos minerais formados nas primeiras fases da história da Terra. No caso groenlandês, essa base ancestral sustenta um subsolo considerado excepcionalmente rico em recursos, que o mundo moderno classifica como estratégicos. Minerais estratégicos são definidos por 3 critérios centrais. São essenciais para os setores críticos como energia, defesa e tecnologia, possuem baixa possibilidade de substituição e dependem de cadeias de suprimentos instáveis, frequentemente concentradas em poucos países. A Groenlândia atende a esses 3 pontos de forma quase exemplar. Sob o gelo e nas áreas já expostas pelo degelo, foram identificados elementos como terras raras, nióbio, tântalo, zircônio, grafite, urânio e cobre, todos fundamentais para baterias, chips, motores elétricos, equipamentos militares e tecnologias de transição energética. Levantamentos recentes indicam que 25 dos 34 minerais considerados críticos pela União Europeia estão presentes no subsolo groenlandês, o que corresponde a quase 75% deles. Em um cenário global cada vez mais dependente de carros elétricos, sistemas de energia limpa e eletrônicos avançados, essa concentração transforma a ilha em uma nova fronteira mineral. Não se trata apenas de quantidade, mas de posicionamento estratégico.
Explorar esses recursos fora dos atuais polos dominantes significa reduzir vulnerabilidades econômicas e tecnológicas. Dois projetos simbolizam esse potencial. O primeiro abriga um dos maiores depósitos conhecidos de urânio e terras raras leves do planeta. Apesar da magnitude, o projeto foi paralisado após decisões políticas que foram motivadas por protestos ambientais e receios relacionados à radioatividade. O segundo projeto foi voltado principalmente para terras raras pesadas, que são elementos considerados críticos para motores elétricos, sistemas militares e tecnologias de alto desempenho. Esse projeto passou a atrair interesses diretos de países ocidentais após tentativas de aquisição por empresas chinesas. A complexidade da exploração, no entanto, é enorme. A Groenlândia possui infraestrutura mínima, temperaturas que podem chegar a menos 40 graus Celsius e longos períodos do ano em que grandes áreas permanecem inacessíveis. Apesar da existência de dezenas de licenças de mineração, apenas 2 minas operam atualmente, uma de ouro e a outra responsável pela extração de anortosita, que é utilizada na indústria química. Isso revela um paradoxo central. O potencial é gigantesco, mas o custo técnico, ambiental e logístico é altíssimo. Esse quadro ganha outra dimensão quando inserido no contexto da dependência global. Hoje a China domina quase totalmente a cadeia de produção e refino de terras raras. Se esse fornecimento for interrompido, setores inteiros da indústria ocidental entram em colapso, de smartphone a caças militares. E é nesse ponto que a Groenlândia surge como alternativa estratégica. Estimativas indicam que a ilha poderia suprir uma parcela significativa da demanda global por terras raras, reduzindo o monopólio chinês e alterando o equilíbrio econômico internacional. Mas os minerais não são o único fator que eleva o valor da Groenlândia. À medida que o gelo recua, algo ainda maior começa a se revelar. Novas rotas, novos acessos e um reposicionamento completo da ilha no mapa do poder global. Então, como é que o degelo transforma a Groenlândia em algo muito maior do que depósito mineral? As mudanças climáticas funcionam como um acelerador silencioso de tudo que está em jogo na Groenlândia. O derretimento progressivo da calota glacial não apenas expõe novas áreas ricas em minerais, como também altera profundamente a geografia no poder global. Regiões antes inacessíveis passam a integrar rotas marítimas emergentes, reposicionando a ilha como um ponto de passagem e controle estratégico no hemisfério norte. Estudos indicam que até meados deste século, rotas do Ártico poderão se tornar navegáveis durante grande parte do verão. Isso significa encurtar em até 7.000 km o trajeto entre a Ásia e a Europa, reduzindo custos logísticos, consumo de combustível e tempo de transporte. Nesse cenário, a Groenlândia deixa de ser um território periférico e passa a ocupar uma posição central entre os grandes blocos econômicos do planeta. Esse novo mapa marítimo aumenta exponencialmente o valor geopolítico da ilha, então controlar ou influenciar a Groenlândia significa ter a capacidade de monitorar fluxos comerciais, movimentações navais e comunicações estratégicas no Atlântico Norte e no Ártico. Não por acaso que potências globais intensificam sua presença científica, econômica e militar na região, antecipando provavelmente um futuro em que o Ártico será um dos principais eixos de disputa internacional. A dimensão militar é um dos pilares desse interesse. A Groenlândia abriga uma base aérea instalada pelos Estados Unidos em 1951. Trata-se da instalação militar mais ao norte do planeta, equipada com radares de alerta precoce, sensores de defesa antimísseis e sistemas de vigilância espacial. Localizada no corredor conhecido como GIUK-GAP, a base é fundamental para monitorar movimentações russas e proteger rotas estratégicas no Atlântico Norte. Com o avanço de tecnologias hipersônicas e a retomada da presença militar russa no Ártico, o valor dessa posição aumentou significativamente. Do ponto de vista americano, a Groenlândia não é apenas uma questão econômica, mas um componente direto na segurança nacional. Perder influência sobre a ilha significaria criar brechas em sistemas de defesa e vigilância considerados vitais em um cenário de competição entre grandes potências. Ao mesmo tempo, esse interesse externo gera tensões políticas delicadas. Enquanto Washington busca ampliar sua influência por meio de investimentos e cooperação militar, a Dinamarca tenta equilibrar sua aliança histórica com os Estados Unidos e o respeito à autonomia groenlandesa. Esse movimento ficou evidente quando um fundo estatal dinamarquês anunciou um apetite enorme por investimentos em energia e minerais da ilha, em resposta direta à pressão geopolítica crescente. O futuro da Groenlândia, portanto, se desenha um ponto de equilíbrio instável entre oportunidades econômicas, riscos ambientais e disputas de poder. À medida que o gelo continua a derreter, não são apenas novas terras que emergem, mas também dilemas profundos sobre soberania, desenvolvimento e controle estratégico. Em um mundo de recursos, rotas e segurança se tornam cada vez mais interligados, a Groenlândia será apenas uma peça disputada ou o epicentro das próximas grandes transformações geopolíticas do planeta?
Apesar da pressão crescente das grandes potências, a Groenlândia não se vê apenas como um ativo estratégico à disposição do mundo. Fontes mostram que a maioria da população groenlandesa rejeita qualquer ideia de compra ou anexação por outro país. Pesquisas indicam que menos de 10% dos habitantes gostariam de se tornar parte dos Estados Unidos, reforçando que o debate sobre o futuro da ilha passa antes de tudo por identidade, soberania e autodeterminação. A política local reflete esse posicionamento. O partido que está atualmente no poder defende uma abordagem cautelosa em relação à exploração mineral e bloqueou projetos considerados ambientalmente sensíveis, especialmente aqueles associados ao risco radioativo, como no caso do urânio. Para o governo groenlandês, desenvolvimento econômico não pode ser dissociado de preservação ambiental e do modo da vida tradicional que é fortemente ligado à pesca, à caça e ao equilíbrio do ecossistema ártico. Essa relação com o ambiente vai além da economia. Na Groenlândia, a natureza aparece como elemento central da cultura e da identidade local. O degelo ameaça não apenas o território físico, mas também práticas ancestrais e formas de subsistência construídas ao longo dos séculos. E sendo assim, cada decisão sobre mineração, infraestrutura ou presença militar carrega um peso social e cultural que extrapola os cálculos estratégicos feitos por outros países. Ao mesmo tempo, a Groenlândia enfrenta um dilema estrutural. Para alcançar maior independência política em relação à Dinamarca, o território precisa ampliar sua base econômica. A exploração de recursos minerais surge como uma das poucas alternativas viáveis, mas ela também abre espaço para interferências externas indesejadas. E é nesse ponto que Estados Unidos e Dinamarca preferem investir e apoiar financeiramente a ilha a permitir que empresas chinesas consolidem influência direta no Ártico. A Groenlândia passou séculos isolada sob o gelo, mas hoje se encontra no centro da nova corrida global por poder, recursos e segurança. Sua geologia rica em minerais estratégicos, seu posicionamento entre continentes e o avanço do degelo transformaram a ilha em uma das fronteiras mais sensíveis do século XXI. O interesse dos Estados Unidos não é um capricho recente nem uma simples questão econômica. Ela envolve supostamente segurança nacional, autonomia tecnológica e competição direta com China e Rússia. Ao mesmo tempo, o destino da Groenlândia não será decidido apenas pelas grandes potências, mas pela capacidade de seu próprio povo de equilibrar soberania, desenvolvimento e preservação ambiental em um mundo cada vez mais instável. O gelo está derretendo e com ele antigas certezas geopolíticas também se dissolvem. A Groenlândia já não é apenas uma ilha coberta de gelo. Ela se tornou um espelho das disputas que vão moldar o planeta nas próximas décadas. Diante disso, a pergunta que fica não é apenas porque a Groenlândia passou a ser cobiçada pelos Estados Unidos, mas quem vai decidir o futuro desse território quando o gelo desaparecer por completo?